Qual que é a importância desses nudges e onde eles aparecem no dia a dia do profissional de compliance? Como ele pode pensar mais sobre isso? Perfeito. Se a gente pensa como a Ana pensava no começo do curso, para quem já assistiu o curso, né? E pensa que as pessoas são sempre racionais, calculistas e consistentes, né? Faz todo sentido que a gente pense em intervenções baseadas ou em educação, em conscientização, ou em comando e controle. Por quê? Tanto informação quanto comando e controle pressupõem que a pessoa que vai receber essa informação, ela primeiro é capaz de assimilar quantidades infinitas de informação, assume que ela tem uma atenção ilimitada, né? Ela está sempre com a atenção máxima, ela está sempre ligada em tudo que está lendo, né? E ela é racional, portanto, ou comando e controle, que ela faz contas de prós e contras, ela faz cálculos sobre se ela vai agir de forma ética ou não, né? E de onde surge o nudge, né? O que é o livro Nudge do Thaler e Sunstein, que eles fazem um livro super interessante, de 2008, falando sobre o nudge. O nudge é um caminho do meio. Ele nem fala sobre dar informação, nem fala sobre fiscalizar, punir, sancionar e tudo mais. Ele fala sobre uma outra coisa. Ele fala assim, ó, e se nós, utilizando o conhecimento das ciências comportamentais, né, que inclui economia comportamental, ética comportamental e por aí vai, utilizando esse conhecimento, nós fizéssemos pequenas intervenções, quase sempre muito sutis e por vezes imperceptíveis, que fossem levar as pessoas à decisão que seria mais acertada, né, do ponto de vista assim, genérico, né, nada muito específico. Por exemplo, conseguir comer menos calorias, conseguir economizar no fim do mês algum dinheiro, por aí vai. Nós, com pequenos empurrõezinhos, muitas vezes quase imperceptíveis, levássemos essa pessoa a mudar o seu comportamento, né? Então, de novo, não é dar informação, não é fiscalizar, sancionar, punir, mas fazer pequenas intervenções que muitas vezes a pessoa que está ali recebendo aquela intervenção não consegue perceber, porque é uma coisa muito sutil, é a ordem, é um clicável que está um pouco mais abaixo, ou ele foi levado para cima para ficar mais fácil, mais visual, né? Alguma simplificação muito sutil que faz com que mais pessoas, não necessariamente percebendo o que estão fazendo, que elas possam ser levadas, ser conduzidas, ser empurradas, né? Um empurrãozinho, que é a tradução do nudge em inglês, para essa decisão melhor. Como eu falei, esse exemplo aqui do canal Linha de Ética, ele é repleto de nudges, né? Cada detalhe ali, cada vírgula dele, cada palavra, cada quadradinho, tamanho do quadradinho, foto, fundo, etc., foi pensado com o objetivo de dar um empurrãozinho para quem está fazendo a denúncia, ora para a pessoa se identificar, ora para a pessoa estar mais calma no momento de fazer o relato, ora para a pessoa dar informações mais apuradas, né, mais bem pensadas, e por aí vai. Então o nudge é um empurrãozinho, né? O nudge é uma coisa que é feita de sutil, é mudar a cor da letra, é você trazer uma região de A para B, é você simplificar um formulário, é você criar um lembrete simples e automatizado para que as pessoas sejam lembradas de fazer A ou B, e por aí vai, né? É difícil dar um exemplo assim genérico, mas Não, é legal. Eu tô essa é a aqui, ideia geral. eu tô te ouvindo e pensando no que eu vejo no dia a dia. E algumas coisas me ocorrem, né? Por exemplo, a mudança de hábitos, né? Muitas pessoas falam que às vezes você mudar pequenos hábitos no seu dia é que vai te levar às grandes conquistas, né? Então, algumas pessoas falam sobre a importância de você acordar e, por exemplo, ter uma rotina matinal, sei lá, vou dar alguns exemplos bobos aqui, mas acordar um pouco mais cedo, aí você medita, aí você arruma sua cama, aí você faz esporte, sei lá, você tem algo que te dá um pouco de trabalho, mas você faz uma pequena mudança ali e com isso você tem mais disposição para as grandes mudanças depois ou para tratar desafios maiores com mais naturalidade. Ou não sei se isso faz sentido, eu quero que você até comente sobre isso. Ou então alguns reforços... alguns outros reforços positivos que me ocorrem aqui. Eu tenho um exemplo legal. Para você falar, você já fala dos dois. Aqui eu moro num condomínio de casas, né? Uhum. E colocaram um radar agora na entrada do condomínio. As pessoas passavam correndo na entrada do condomínio, na descida. Colocaram um radar e foi dito declaradamente para todo mundo: não tem multa. Ninguém vai multar ninguém. É simplesmente o começo de uma história para a gente ver o que acontece. E eu notei uma diminuição absurda na velocidade das pessoas, que sabem que não serão multadas pelo simples fato de que elas olham e veem
que a velocidade dela vai aparecer lá. Então é 30 km por hora, ela está a 35, ela está a 40. Então só dela lembrar ali naquele momento, falar assim, ó, passei da velocidade. Mas mesmo sem a multa, eu vejo que todo mundo freia antes do radar. Então eu queria que você comentasse, você acha que é por aí? Faz sentido essa questão dos hábitos? Esse é um exemplo maravilhoso. Depois me envie uma foto, por favor, para eu do radar. Pensar alguma coisa parecida, porque é um exemplo assim, perfeito, né? Mas, Márcio, uma forma que eu penso que é fácil de entender um nudge, né? Imagina duas casas com famílias muito parecidas, né? Em uma casa, muito parecidas, gostam do mesmo tipo de coisa, têm o mesmo tipo de preferência, são parecidas fisicamente, renda é igual, enfim, tudo muito parecidas. 2 filhos, sei lá, tudo igualzinho. E aí imagina que numa casa as pessoas são, sei lá, elas se consideram, né, isso para fazer uma questão, enfim, elas estão acima do peso. E na outra casa as pessoas não estão acima do peso. E aí você percebe que são pessoas iguais, que pensam iguais, torcem o mesmo time, etc. Mas que a única diferença é, em uma casa, o biscoito fica na sala, em cima da mesa, aberto. E na outra casa, a única diferença é, o biscoito fica no fundo do armário. Isso é um nudge. É uma coisa imperceptível, boba, que você não consegue imaginar que faz tanta diferença, mas é a diferença de um lugar que as pessoas estão acima do peso, e para elas é uma questão relevante, e outras não estão, né? Vou dar um exemplo pessoal, que é muito interessante, né? Eu estava, sei lá, X anos tentando acordar cedo. Cedo mesmo, assim, 5 da manhã. E aí eu não conseguia, porque eu ia lá, apertava o negocinho lá e olhava o relógio 6h30, 7 horas, sei lá. Eu só fiz uma coisa que é tão óbvia, que chega a dar nervoso de falar tão óbvia que é. Eu só botei o celular longe, que me obrigasse a levantar para tirar o despertador. Só isso. Aí você pensa assim, nossa, o fulano A é super... enfim, responsável, ele acorda cedo, ele é todo produtivo e tal. E fulano B é um super preguiçoso, acorda 11 horas da manhã e tal. Às vezes a única diferença entre um e outro é porque um conseguiu criar esse nudge de botar o despertador longe e o outro não se ligou nisso ainda, né? Então o nudge é isso, é uma coisa que muda o nosso comportamento de uma forma, às vezes, né, avassaladora, só que ela está tão assim, naturalizada no dia a dia que a gente não percebe. E aí, enquanto profissional de compliance, o que a gente pode fazer é, eu sei que nudges existem, eu sei que pequenas intervenções podem alterar o comportamento de forma sistemática e previsível. Então eu vou lá e eu mexo, eu faço teste, eu falo, será que se eu fizer esse formulário um dia antes faz diferença? Será que se eu enviar esse formulário meia hora antes faz diferença? Às vezes isso é a diferença entre você ter um resultado maravilhoso e um resultado pífio. Porque as pessoas não vão mudar de forma geral, elas são muito parecidas, né? O que pode mudar é o desenho, né, ou a arquitetura da tomada de decisão, né, que pode facilitar ou complicar determinados comportamentos. Geralmente, o mesmo grupo de pessoas age da forma A no ambiente A e da forma B no ambiente B, só porque as coisas estão dispostas de forma um pouquinho diferente, né? Você vê isso no metrô em São Paulo, é muito claro, né, Márcio? A linha amarela e a linha azul, às vezes a mesma pessoa ela age de uma forma na linha amarela e ela age de forma diferente na linha azul. É a mesma pessoa. Só que o ambiente levou ela a agir de forma diferente, né? E um profissional que conhece nudge, ele fica atento a esse tipo de coisa. O que será que está facilitando, dificultando, impulsionando, estimulando aquele comportamento que eu quero ou que eu não quero, né? O que eu posso fazer para poder mexer nesse esquema aí e que as pessoas façam mais o que eu quero e menos o que eu não quero?